Bem-vindos à Companhia Liberdade. O programa de hoje é sobre o Vale Europeu. O Vale do Itajaí foi colonizado, na sua maioria, por imigrantes alemães. Na sua totalidade, por imigrantes europeus. Por isso, Vale Europeu. Aqui pelo Vale são 52 municípios, todos com alguma característica, com um potencial turístico, para que você possa vir, fazer um bom passeio e visitar, conhecer, degustar as delícias da gastronomia local. Você vai ver um pouquinho disso tudo hoje no programa Companhia Liberdade. O melhor da vida. O melhor da vida é olhar para trás e sentir orgulho da sua história. O grande lance é viver cada momento como se a receita da felicidade fosse o aqui e agora. Claro que a vida prega peças. É lógico que por vezes o bolo sola, o pneu fura, chove demais, mas que isso sirva para reconhecermos a importância de rir. Rir muito, gargalhar, pelo menos uma vez ao dia. Às vezes se espera demais das pessoas, ou de menos, isso é normal. A grana que não veio, alguém que te decepcionou, aquele amor especial que acabou, também é normal. Devemos transformar tudo em uma boa experiência. Nosso desejo não se realizou? Beleza, não estava na hora, não deveria ser a melhor coisa para esse momento. E eu lembro de uma frase: cuidado com seus desejos, eles podem se tornar realidade. É verdade. Chorar de dor, solidão, tristeza, saudade, tudo isso faz parte do ser humano. Não adianta lutar contra isso, apenas se esforce. Dê o melhor de si, faça o que puder. Seja forte o suficiente para enfrentar os obstáculos e paciente para saber esperar o resultado. No final de tudo, seja capaz de reconhecer seu esforço e ver que, independentemente dos resultados, ele não foi em vão. No final de cada jornada, e a vida é cheia delas, olhe para trás e enxergue uma vida maravilhosa, cheia de alegrias, viagens, sorrisos, amores, beijos, abraços, amigos, realizações e conquistas. Tenha inúmeros bons momentos dos quais relembrar. Veja o pôr do sol e o seu nascer. Tenha também momentos difíceis, com eles nós crescemos. Tenha noites de insônia, daquelas que acabam virando momentos de reflexão da nossa vida. Tenha noites de poucas horas de sono por causa daquela tão esperada balada. Ao olhar para trás, veja que cometeu loucuras em certos momentos, mas que também agiu com consciência em outros. Sinta-se cansado, exausto de tanto pular, gritar, dançar, cantar, rir. E que no fim da noite, exausto mas feliz, você pense: valeu a pena. Estamos na cidade de Timbó. Timbó é considerada a pérola do vale. E Timbó tem esse nome porque ela foi batizada com o nome de uma orquídea, a Laélia purpurata Timbó. Timbó é uma cidade de colonização ítalo-germânica. Isso dá para a gente perceber nas construções ao longo da cidade. Chega-se em Timbó pela SC 415, quem vem de Pomerode, Rio dos Cedros. Chega-se também pela SC 415, quem vem de Rodeio. E chegando em Indaial, na BR 470, você também pode vir a Timbó. Timbó fica distante de Florianópolis aproximadamente 150 quilômetros. Tem muita coisa para se ver e nós vamos começar pelo Jardim Botânico. O Parque do Jardim Botânico tem 440 mil metros quadrados. Isso equivale a 44 hectares. É uma área bastante grande, muito bem cuidado. Vale a pena, quando você passar por Timbó, dar uma passadinha aqui no Jardim Botânico para respirar um ar puro.
É um lugar muito legal. Diz a minha folheteria sobre o Jardim Botânico o seguinte: é um encontro com a natureza com predomínio do verde. Possui espaço para a prática de esportes, churrasqueiras, restaurante, lagos, playground, camping, etc. É muito legal. Mata, mata, mata e mata. Você gosta de natureza? O Jardim Botânico é um baita de um lugar. Mas nós temos mais coisa para ver em Timbó. Então, eu vou convidar você para ver. Nós continuamos em Timbó, estamos vendo o que Timbó tem para nos oferecer e nós estamos aqui no Museu do Imigrante, que fica aqui num complexo todo, que seria o Complexo do Imigrante, o Jardim do Imigrante. E a dona Elizabeth, que é a pessoa que conhece tudo aqui de Timbó, está aqui para nos explicar. Fala lá, dona Elizabeth, para nós. Pois é, então, Jardim do Imigrante, por quê? Timbó teve seu início aqui, justamente aqui nesse contexto. Nesse centro aqui. Certo, porque eles vieram, vamos regredir lá para Itajaí, subindo de Canoa até Blumenau, a grande colônia de Blumenau, eles foram adiante, espírito de aventureiro dos nossos antepassados. Eles se embrenharam na mata, primeiro na Mulde, que é uma localidade. Foi em 1853 já. Mulde quer dizer vale, Mulde é uma palavra alemã. Certo. Posteriormente, então, subindo um pouco mais, subiram o Rio Benedito e aqui na Foz, Rio Cedro e Rio Benedito, eles atracaram e se fixaram por aí, se espalharam. Em 1869, então, o Dr. Blumenau, da Companhia Hanseana da Alemanha, e o governo português incumbiram Frederico Donner de fundar oficialmente a colônia de Timbó na época, certo? Quer dizer, ele não foi o fundador, ele simplesmente mediu, organizou os lotes, porque anteriormente os imigrantes vieram abrir uma clareira e se fixaram. Certo. Ali então foi dividido em lotes, um lote ficava para a construção de igrejas, escolas, cemitério. Certo, fez um plano diretor, vamos dizer assim, na época. É muito bem feito, por sinal, né? E sempre ao lado dos rios, porque o rio era a locomoção deles, não tinha as estradas. Claro. Daí, aqui, onde nós vemos agora o restaurante Tapioca, ali foi construída por Gottlieb Benz a primeira atafona. Muitos me perguntam, o que é a atafona? A tafona é onde se beneficia o milho, que aqui não tem trigo, é o milho, para fazer suas broas. Bom, anterior a isso, eles tinham que pegar o milho nas costas, pelas picadas, ir até Blumenau. Para moer. Um dia, exato. De milho. Então, aí aqui então fizeram um moinho de milho a primeira atafona, depois a primeira serraria, porque então, até aqui a gente vê, era feito tudo à mão. Isso aqui essa madeirame toda aqui é... Isso, tudo remanescente. né? Então faquejado. ali fizeram, era tudo faqueado. Fizeram a primeira serraria também. Certo. E a primeira marcenaria depois, para fazer seus móveis. Certo. Essa casa aqui vocês veem é enxaimel. O enxaimel é a amaração da madeira que depois é preenchida, aqui já com tijolos. Anteriormente era preenchida com ripa de palmito, com barro e palha. Né? Esse é o enxaimel todo trabalhado, ele faqueado. Esse aqui já é um enxaimel mais moderno. Sim. E ele está assim, picado, passaram verniz, que não deveriam, mas enfim, passaram. Certo. Por quê? Veja bem, aqui vocês veem que tem reboco. É a mesma casa, mas com reboco. Por que isso? Muitas casas em Chaimel, no nosso interior, nós encontramos hoje, a gente tira o reboco, aparece aquele lindo em Chaimel. Nos anos 40, houve a perseguição aos alemães aqui, que eles não podiam mais falar alemão, não podiam, enfim. Certo, em função da guerra lá. Mas enfim, o que eles fizeram? Voltando às casas,
para se camuflar, eles passavam reboco, porque onde existia uma casa do estilo enxaimel, morava alemão ou descendente. Certo. Então, esse é o motivo das lindas casas sumirem com suas bonitas fachadas. Certo. E aqui a gente está procurando, o nosso museu, talvez ele difere um pouco dos demais museus, porque veja bem esses arranjos. A gente preferiu montar ele assim como se morasse uma família, daqui a pouco ela foi para a roça e daqui dando a pouco ar de uma casa mesmo. Vem dentro de casa, né? Certo, dando ar de uma casa. Isso dá vida. Lá do outro lado, ó, tem aquela roda d'água, é onde girava então a serraria que ela falou e a parte da tafona lá da fábrica de cola. E aqui desse lado era o moinho de milho, na realidade, a tafona. E aqui tem uma barragem, essa barragem deve gerar energia. Tu precisa ver o que balança essa ponte aqui. Ela é uma ponte pêncil mesmo. Tu caminha, a pessoa caminha e tu sente ela balançar. A ponte inteira oscila, a ponte inteira balança. É uma ponte pêncil de concreto. Daqui tu vai ver, ó, quando eles construíram a barragem, eles construíram uma saída lateral lá. E aquela saída lateral vem e impulsiona lá embaixo, tem uma roda d'água. Tá parada porque não tá funcionando, mas aquela roda d'água provavelmente que impulsionava todo o moinho de milho que ficava nessa casa ali. Hoje esse moinho de milho é um restaurante. Nós estamos no Museu da Música aqui em Timbó e eu estou sendo recepcionado muito bacana pela Bruna aqui. A Bruna conhece tudo do museu e ela vai contar para nós. Então ela estava me contando sobre a história desse salão, que já começa uma história ligada à música, não é isso, Bruna? Conta aí para eles. Foi construído pela família Hammermeister. E a construção é mais ou menos de 1904, né? Então foi construído com esse ideal de ser um salão de dança, passou por muitos anos sendo utilizado com esse princípio, né? Então as pessoas vinham para cá para dançar, para passar o fim de semana, jogavam futebol aqui na frente, entravam e tal, passava o dia aqui. Passava que era o dia que não se trabalhava daí no caso, né? Isso. Então vamos nos divertir. Isso. Para quem acha que salão de bailão só nasceu agora, está enganado. Já em 1900 já se tinha salão de bailão. Específico para isso, era um salão para bailão mesmo, né? Isso. Aí depois tu me falou, fechou o salão, a família morou aqui por um período, depois ficou abandonado por um tempo até que... A prefeitura comprou esse espaço, né, e teve como idealizador esse museu o pastor Hans Hermann Ziel, né, que tinha vários instrumentos na casa dele, então estava faltando espaço na casa dele, então ele sempre teve essa ideia de divulgar, mostrar aquilo que ele tinha em casa. Então ele teve esse apoio, esse espaço, trouxe os instrumentos para cá, né, e desde 2004 então funciona aqui o Museu da Música. Então tem como coordenador o pastor Hans Hermann Ziel, que coordena todos os projetos aqui, principalmente o grupo de música antiga, né, que é uma criação dele também, certo, juntamente com o professor Paulo Lacerda. Que aí eles tocam, se apresentam? Nós, né, a equipe aqui do museu, né, nós tocamos instrumentos aqui do museu, que são... O museu aqui, além de museu, funciona então como uma central de música, que, com essa pessoal da música antiga, serve também como escola de música também, ou não tem essa função? Assim a gente pensa nisso, né? Nos projetos a gente já realizou isso também. Certo. As escolas aqui, tem a escola
Clara Donner, tem a creche aqui perto, que a gente faz alguns projetos, mas não é esse princípio. Certo, um projeto conjunto. Isso. Só, na realidade, aqui é para as pessoas verem. E tu tens aqui, a gente percebe, tem as cadeiras, obviamente, para audições, né? Isso. E isso estava me falando, todo terceiro domingo do mês acontece uma apresentação. tem uma apresentação. É o café musical, né? Então começa às 9h30 a apresentação. E então tem um cafezinho, 10 horas começa a apresentação. Vários grupos aqui da região, né, de várias cidades se apresentam. Esses grupos são só da região ou não? Porque nós estamos num programa estadual. Se a pessoa está lá em São Miguel do Oeste, por exemplo, e ele quiser se apresentar aqui, pode se apresentar? Entra em contato. Qual é o teu telefone aqui? É 33990418, né? Nós temos também página na internet, tem Orkut, hoje em dia tem blog também. Certo. Então a gente tem o Orkut também, é só procurar lá Museu da Música. Que vai acessar. Que tem lá também. Tá, daí você que está na sua cidade, que gostaria de se apresentar, você entra em contato. Obviamente o museu não paga nada pela sua apresentação, você vem aqui para mostrar o seu trabalho e eles cedem o espaço para você. Falei certo? Isso. Agora nós vamos ver alguns instrumentos que estão aqui. Vamos, quantos instrumentos tem no total? Tem mais de 1000 peças, né? Mais de Além 1000 peças. Instrumentos, partituras, métodos, né? Tem vários materiais que a gente recebe, discos. Então nós vamos dar uma passada geral e nós vamos dar uma paradinha em alguns que chamam um pouquinho mais atenção do que outros, tá ok? Vamos lá. Mas sabe qual que me chamou a atenção? Isso aqui. É, cornete. Cornete. Do que material que é esse aqui? Madeira. Ah, isso é em madeira. A madeira é amolecida e colocada em forma para ficar nesse... Isso dá um som bacana? Bem interessante. Parece assim que tem um som baixo, né, mais suave, porque é madeira, mas é bem aberto, bem parecido com os instrumentos de metal o som. Certo. Mais para frente, assim, digamos assim. Isso seriam os precursores dos instrumentos de sopro de metal. É. Os instrumentos foram inventados todos com madeira ou tíbia. Aí depois, como aprendeu a mexer que é com tíbia? metal, tíbia osso. Ah, certo. Depois, como aprendeu a mexer com metal, é que mudou esse Certo. material. Aham. Isso aqui seria uma flauta, uma flauta com um tom mais grave. Daí essa aqui é toda a família, desde as mini flautas, com som bem agudo. Ah, certo. Quanto menor, mais agudo. Contralto. Exatamente. Aham. Viu? Tem que vir aqui no Museu da Música para você aprender alguma coisa. Eu estou aprendendo, que eu não sabia que quanto menor a flauta, mais agudo saía o som. Ser mais agudo. Aham. Esse aqui são as charamelas, né, que são instrumentos da Renascença, que depois deram origem ao oboé, que como a gente conhece hoje, né, o oboé barroco e depois o oboé moderno. Chaves que permitem alcançar lá embaixo. Notas né, lá embaixo, as notas mais altas. Onde tem as clarinetas, que também são instrumentos que se toca com palheta, só que a palheta dela é simples, né? Aquela do oboé é dupla. É dupla. Esses aqui são 2 saxofones que foram doados aqui para o museu. Já no princípio do oboé. Exatamente, ele tem o mesmo princípio. Da clarinete. Você pode ver que ele tem a palheta, a boquinha. Não, eu digo o princípio pelas chaves, né? Pela quantidade de chaves ali, daí... O saxofone, apesar de ser de metal, ele é considerado um instrumento de madeira. Ele fica na família das madeiras, porque ele tem todo o sistema de chaves da clarineta. Ah, certo. Então, numa orquestra, por exemplo, ele vai ficar junto com as madeiras, não com os metais. Olha aqui, e aqui? Essa aqui é bem interessante, porque ela é a história do fagote, né? Desde quando ele começou, o fagote é esse instrumento aqui, né? E no começo ele era o curtal, aí depois a dúcia, depois um instrumento, uma bombarda de 2 metros de comprimento, e aí teve-se a ideia de dobrar o instrumento no meio, e aí o ar faz toda a volta para sair, ficar né? mais prático também para se tocar, né? Esse aqui é o barroco, não tem tantas chaves, e esse aqui já é o moderno, construído no Brasil. É o único construtor de fagotes que tem no Brasil. Esse foi o primeiro instrumento construído no Brasil, o primeiro fagote. Aquilo ali é um marca-passo. É um metrônomo, um metrônomo mecânico. Metrônomo. Isso. É um instrumento que dá o andamento da música.
Bom, nós demoramos um pouquinho para encontrar a casa do poeta por detalhezinho, mas o pessoal aqui é muito legal, o pessoal dá a informação que a gente precisa, então se você vier turistear e der uma perdida, é só perguntar para qualquer pessoa que ele indica e nós chegamos aqui na casa do poeta. Essa é a dona Alicia, que vai nos contar um pouquinho da história. Qual é a importância do Lindolfo Bell? Ele é cidadão timboense? Cidadão timboense. Ele nasceu em Timbó e a maior parte da vida dele ele passou aqui nessa casa. Nessa casa. E aí ele, um cara extremamente criativo e tal. Que era a casa dos pais dele, né? Ele até manteve os móveis, tudo como os pais tinham, né? A intenção dele já era em vida de fazer o museu, né? Ah, certo. Ele tinha essa intenção. Ele já tinha a intenção, tanto que ele guardava todos os documentos, recorte de jornal, fotos, a vida particular, pessoal, né? Já preparou o arquivo. Que legal. Daí ficou mais fácil para vocês, né? Ficou mais fácil para nós. Né? Assim, foi um trabalho de um ano assim para conseguir montar tudo, né? Com os arquivistas, né? Trabalhando no arquivo. Então sempre continua chegando material, né? As pessoas têm material e vão doando para catalogando. Ele é o artista ilustre da cidade. É um artista ilustre da cidade. Ele levou o nome de Timbó para fora, né? Para frente. E daí então vocês criaram um museu em cima da casa onde ele nasceu e se criou e morou com os pais. A casa é intacta. A pessoa que vem aqui, vamos dizer assim, faz um passeio. Passeio pela vida do poeta. Como foi a vida do poeta, né? E quando a pessoa chega aqui, tu me disseste, vocês passam um vídeo. A gente passa um videozinho, né, de 8 a 9 minutos, né, amigos, conhecidos, né? Dando depoimentos e tal. Depoimentos, né, eventos que ele participou, a família, os filhos, as duas netinhas, né? Certo. E daí, após esse vídeo, daí a guia acompanha, a gente passa grupo de 10 em 10, né? Aí a guia ir na acompanha e vai explicando e vai contando sobre a vida dele, né? Certo. São os livros que ele escreveu. Sim, Código das Águas e o Anamalhas. Anamalhas, né, de poemas. Tem só aqui na Casa do Poeta à venda, não tem mais nas livrarias. Certo, que vem comprar aqui. Isso. E daí tem esse outro livro aqui, que é da Ellen Francine, provavelmente sobre a vida dele. Sobre a vida dele. É uma biografia do poeta. A vida dele, muito bonita. Conta uma parte em fotos, né, e a outra parte conta... Certo, escrito, descritivo do que é. Isso, Tá, e aí eu vejo que aqui nessa estante tu tem vários livros, isso quer dizer que são livros da região aqui? A gente tem um espaço de arte ali que a gente faz as exposições, né? A cada 2 meses a gente faz uma exposição dos artistas aqui da região. Certo. E junto com essa exposição a gente faz lançamento dos livros dos escritores aqui da região também. Certo. Então aí os escritores deixam os livros e esses livros podem ser, são comercializados aqui por vocês. Adquiridos aqui. Bom, com a vinda aqui na Casa do Poeta, nós encerramos o nosso passeio por Timbó, que tem muito mais coisa ainda para se ver. E eu espero encontrá-los aqui na próxima semana ou por qualquer uma das estradas desse grande, enorme país, sempre em Companhia Liberdade. Até lá. Fui. Eu vou me embora. Vamos embora, dona Alice. Agora acabou para nós. We are brothers of the road. Everyone is different. That will never